Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre equilíbrio químico e nesta aula iremos estudar os fatores que deslocam o equilíbrio de um sistema, ou seja, os princípios de Le Chatelier. Então, quer saber mais sobre isso? Chegue junto e vamos aprender mais sobre equilíbrio químico. Lembrando que se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe um comentário, um gostei para estar incentivando o canal. Nas aulas anteriores, mais especificamente na aula anterior, nós aprendemos a calcular os valores das constantes Kc e Kp. E nesta aula iremos aprender quais são os fatores que podem alterar um equilíbrio químico. Lembrando que quando uma reação química ela é reversível e feita em recipiente fechado, o sistema ele vai entrar em equilíbrio quando as taxas de desenvolvimento da reação direta se iguala com a taxa de desenvolvimento da reação inversa. Além disso, o equilíbrio ele se mantém inalterado a cada temperatura, porque a constante ela também depende da temperatura. Além disso, esse equilíbrio é representado por uma constante obtida experimentalmente. Essa constante pode ser tanto o Kc, que é com relação à concentração e quantidade de matéria dos reagentes e ou produtos, ou então Kp, quando se refere-se à pressão parcial das substâncias que estão na fase gasosa. Mas, então, a pergunta, e o que ocorre se um sistema em equilíbrio sofrer alguma perturbação? O que ocorre? Vamos então estudar os fatores que deslocam o equilíbrio de um sistema, que são eles a concentração dos reagentes e produtos, a pressão e ainda a temperatura. Esses fatores eles foram estudados pelo químico e engenheiro francês Le Chatelier, na qual esse princípio, esse estudo é conhecido como princípio de Le Chatelier, que afirma que quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, este se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação. Ou seja, para voltar ao estado de equilíbrio anterior, ou então ele cria um novo estado de equilíbrio, caso a perturbação sofrida seja a variação de temperatura, porque já vimos que a constante de equilíbrio depende da temperatura. Professor, mas esse princípio de Le Chatelier, como é que ele é aplicado? Onde é que a gente sabe que ele tem aplicação no nosso cotidiano? Além de muitas aplicações, esses princípios de Le Chatelier, eles são aproveitados principalmente na indústria química para obtenção de substâncias, de materiais de grande valor, então de grande utilidade, que são, no caso, a amônia, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, que assim evita ou então minimiza as perdas de reagentes e ainda maximiza os lucros obtidos pela indústria química. Vamos analisar este exemplo. Tem-se 1 mol de tricloreto de fósforo que está reagindo com 1 mol de gás cloro, produzindo 1 mol de pentacloreto de fósforo. E observe que está ocorrendo liberação de calor. Então, esta reação é do tipo exotérmica. Como a reação está em equilíbrio, observe ainda que a seta maior está no sentido dos produtos, o que significa dizer que os produtos são favorecidos nesse equilíbrio. Vamos analisar cada um daqueles fatores que alteram o equilíbrio da reação, iniciando pela concentração de reagentes e produtos. No primeiro caso, vamos observar o que acontece com o equilíbrio quando ocorre o aumento na concentração dos reagentes. Os reagentes são o tricloreto de fósforo mais gás cloro. Então, quando for aumentado a concentração de um desses reagentes neste equilíbrio, o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido dos produtos, por isso que é uma seta maior apontando para os produtos, o que significa dizer que os reagentes irão reagir mais para formar o produto e assim restabelecer o equilíbrio. No segundo caso, vamos observar o que acontece com o equilíbrio quando ocorre a diminuição na concentração de reagentes. Se a concentração do tricloreto de fósforo ou do cloreto e ainda de ambos foram diminuídas nessa situação em equilíbrio, o produto ele vai reagir ou ele vai se desintegrar para poder formar mais reagentes. Ou seja, o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido dos
reagente, para formar mais reagente. Então, se desloca para a esquerda. O terceiro caso é o que acontece quando se aumenta a concentração dos produtos. Neste caso, é semelhante ao primeiro caso. Quando se aumenta a concentração do produto, vai haver o deslocamento do equilíbrio para a esquerda, ou seja, para a formação de mais reagente e assim se restabelecer o equilíbrio. E no quarto caso, é a diminuição na concentração dos produtos. Então, se a concentração dos produtos for diminuída, o equilíbrio vai se deslocar para a direita, ou seja, para a formação de mais produtos. Por que isso vai acontecer? Se no equilíbrio foi retirado mais produtos, então os reagentes eles vão reagir mais para restabelecer a concentração do produto e assim restabelecer ainda o equilíbrio. Tá? Então é isso que acontece quando se modifica a concentração dos reagentes ou produtos para mais ou para menos. Então fiquem atentos quanto a esses casos. E ainda o que acontece com a pressão? Vamos relembrar um pouco da atuação da pressão nas substâncias que estão na fase gasosa, porque elas atuam, ou melhor, têm maior influência se as substâncias estiverem na fase gasosa. Observe nessa figura do lado direito, na qual tem o sistema inicial, vamos chamar de sistema inicial 1, na qual tem-se uma determinada pressão e esse determinado volume. Quando se aumenta a pressão, observe que o volume que está sendo ocupado por esse gás ou por esses gases está diminuindo. Mais uma vez, se a pressão é aumentada mais ainda, o volume se reduz ainda mais. Temos que ter isso em mente, porque vamos agora analisar a influência da pressão no equilíbrio. Observe o primeiro caso, que é com relação ao aumento da pressão. Quando ocorre um aumento da pressão, o equilíbrio ele se desloca no sentido de menor volume. Observe que nos reagentes, todos os reagentes e produtos são na fase gasosa, então o que facilita ainda mais neste exemplo. Tem-se 1 mol do tricloreto de fósforo, vamos considerar como sendo um volume, e tem 1 mol de gás cloro. Como é um mol, considera-se também como sendo um volume. Um volume mais um volume são 2 volumes. E no produto tem somente 1 mol de pentacloreto de fósforo, que corresponde a um volume. Analisando, observa-se que os reagentes apresentam maior volume do que os produtos. Então, quando se aumenta a pressão, o equilíbrio, neste caso, se desloca para a direita, que é em direção ao menor volume, portanto, em direção ao produto. No segundo caso, ocorre com a diminuição da pressão. E acabamos de observar que quanto menor for a pressão, maior será o volume ocupado pelo gás. Então, significa dizer que no equilíbrio químico, quando ocorrer a diminuição da pressão, o equilíbrio ele vai se deslocar em direção à produção de um maior volume, que é exatamente os reagentes. Um volume mais um volume são 2 volumes. Tá? Então, novamente, quanto maior for a pressão aplicada no sistema que está em equilíbrio, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de menor volume. Quando ocorre a diminuição da pressão, o equilíbrio ele vai se deslocar no sentido de maior volume e assim restabelecer o equilíbrio. O terceiro caso, que é o terceiro fator, é com relação à temperatura. No primeiro caso, o aumento da temperatura. Quando ocorre um aumento da temperatura, o equilíbrio ele vai ser deslocado no sentido da reação endotérmica. E para esta reação vai ser no sentido dos reagentes. Mas, professor, por que vai ser no sentido dos reagentes? Devido ao seguinte, observamos que no exemplo que esta reação, que foi fornecida como exemplo, a reação direta ela é do tipo exotérmica. O que significa dizer que a reação inversa é do tipo endotérmica. Então, quando se aumenta a temperatura nesse sistema em equilíbrio, o equilíbrio ele se desloca no sentido da esquerda, que é no sentido da formação dos reagentes, porque a reação é do tipo endotérmica. Quando ocorre a diminuição da temperatura, este fator
ele vai favorecer as reações que são do tipo exotérmica. E a reação exotérmica é a reação direta. Então, o equilíbrio ele se desloca no sentido da formação dos produtos. Então, observem, quanto maior for a temperatura, ela vai favorecer o sentido, a reação endotérmica. Quando ocorrer a diminuição da temperatura, o equilíbrio vai se deslocar no sentido da reação que vai ser do tipo exotérmica. Sabendo tudo desses fatores, então é muito importante para respondermos diversos tipos de questões, principalmente as questões teóricas, tá? Então vamos praticar mais à frente para facilitar tudo que aprendemos nesta aula. Finalizando, vamos encerrar com uma frase. Então, geralmente temos uma frase que é para poder estar sempre motivando a gente a estar buscando sempre melhor e sempre continuando nos estudos. A frase diz o seguinte: coragem e medo andam juntas, mas se você tiver que escolher, arrisque. Tá? Então, vamos tentar deixar o medo sempre de lado, porque o medo nos atrapalha muito. O medo, ele faz a gente se sentir incapaz de realizar algo. Tá? Então, vamos ter sempre coragem, vamos arriscar, porque assim a gente vai saber que sempre podemos aumentar o que chamamos de limite e conseguir tudo o que queremos. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Obrigado!